João capítulo 8, Evangelho segundo escreveu João capítulo 8. Louvado seja Deus. Apenas o versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Tome assento, dando glória para Jesus. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. A história, a passagem da mulher adúltera. E tem algumas coisas aqui nesse texto que eu quero meditar com a igreja na noite desse dia de hoje. É um texto onde nós podemos tirar lições para a nossa vida. A história da mulher adúltera. Pois bem, no capítulo 8, versículo 1 de João, a leitura oficial, conta a história da mulher adúltera. O texto vai dizer que Jesus, ele resolve ir para o templo, e o texto vai mostrar qual é a finalidade de Jesus no capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, ele desce do Monte das Oliveiras e ele se dirige ao templo, e o texto vai dizer que a finalidade de Jesus era atender os irmãos que estavam ali, os ouvintes, e ensinar a sua palavra. O povo tinha o interesse de ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Hoje a coisa está difícil. A gente achar pessoas hoje que tenham o prazer de ouvir a palavra, de se debruçar sobre a palavra, de meditar na palavra, de ler a palavra, hoje está difícil. A gente não vai generalizar, obviamente, porque ainda existem cristãos que têm prazer em meditar na palavra, tem cristãos que têm prazer de ler e meditar na palavra de Deus, de comer a palavra. Eu já falei aqui que comer a palavra não é você rasgar a Bíblia, e botar na boca, não. Rasgar as folhas da Bíblia e começar a comer, não. É você ler e meditar. Hoje a coisa está difícil. No tempo da gente discipulado, se não falha a memória, o número 90% dos cristãos não tem prazer de meditar na palavra, de comer Bíblia. E por isso, irmão, muitas vezes a pessoa não tem o que falar porque não medita na palavra. E o Espírito Santo, já falei, vou repetir de novo, porque é 0800, não paga nada. O Espírito Santo, Walter 2, ele só pode nos lembrar aquilo que nós lemos, meditamos, ou aquilo que nós ouvimos e guardamos. Como é que o Espírito Santo vai lembrar uma coisa que não tem? Para o Espírito Santo lembrar, você tem que ouvir e guardar. Ou o Espírito Santo vai lembrar você aquilo que você meditou, que você leu. Muitas pessoas hoje estão perdendo, irmão, o prazer de ouvir a palavra, e a gente está diante aqui de um público, de um
passagem ali de Marta e Maria, né? Quando Jesus entrou naquela aldeia, a aldeia de Marta e Maria, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, a Bíblia vai dizer que Maria, ela escolheu ficar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, a sua palavra. Ela priorizou o reino, ela priorizou o céu, ela priorizou Jesus, porque quem prioriza Jesus está priorizando o reino. Maria fica aos pés de Jesus, enquanto Marta, que também é louvável, ela foi servir, ela queria servir a Jesus. Mas a história vai deixar claro uma coisa: Marta escolheu a melhor parte, está nos pés de Jesus. Enquanto Marta, Jesus vai declarar: é Jesus, não é apóstolo, embora a palavra de um apóstolo também tem peso. Não foi um apóstolo ou um discípulo, foi o próprio Jesus. Marta, Senhor, o Senhor não liga, eu fico aqui servindo sozinha. Fala aí com a minha irmã, ela está aí nos pés do Senhor, só aí ouvindo a palavra aí. O Senhor está ensinando, ela está aí, debruçada, ouvindo a palavra, e eu estou aqui, Senhor, para lá e para cá na cozinha, conjecturando, para lá e para cá na cozinha, indo e vindo, fazendo isso e aquilo outro. Não, chama a atenção dela, repreende ela. E ele disse: Marta, eu não vou repreender Maria se ela escolheu a melhor parte, se ela está priorizando o reino. Não, Marta, você anda ansiosa e afadigada com muitas coisas. Você anda ansiosa e afadigada com muitas coisas, com as coisas da terra. E uma coisa agora, e só uma coisa agora importa, que Maria escolheu. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo para Marta? O meu querer, Marta, o que eu realmente gostaria, o que eu queria, era que você estivesse aqui também junto com sua irmã Maria, ouvindo os meus ensinamentos, ouvindo as minhas palavras. Eu gostaria que você estivesse aqui também. Ela poderia, irmã, escolher estar ali junto com a sua irmã para ouvir a palavra. Quando Jesus terminasse o ensinamento, ela ia fazer um bolo, servir alguma comida, bebida, depois que ele terminasse o ensinamento, porque a palavra, ela tem que ter prioridade. Ela não priorizou a palavra. Ela poderia deixar o servir para depois. Primeiro é a palavra, primeiro é o ensinamento, depois eu vou servir. Então Jesus dá um puxão de orelha nela. Embora o servir é louvável, ele quer que você sirva. Essa atitude dela é louvável, porque ela queria servi-lo, né? Ela estava ali recepcionando o mestre. Isso é louvável. Ela estava recepcionando, ela queria servir Jesus, cuidar de Jesus ali, servindo ele. Mas o que Jesus queria naquele momento era a presença dela junto com a sua irmã, e ela não fez isso. Então levou um puxão de orelha. Diga para você, muitas vezes é necessário levarmos um puxão de orelha. A verdade é que nem todo mundo quer levar um puxão de orelha, nem todo mundo quer ser repreendido, nem todo mundo quer ser chamado a atenção. Mas Marta, ela recebe a correção e a palavra, porque ela sabia que era para o bem dela. A correção é para o nosso bem, o puxão de orelha é para o nosso bem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7, que Deus repreende a todo aquele que Ele ama e açoita. Açoita é coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim, açoita, dói. Ele açoita a todo aquele que recebe por filho. É filho? Então aí você vai ser açoitado, você vai ser confrontado. O Senhor, Ele vai criar situações para disciplinar eu e você, para provar o seu amor, porque a disciplina dele também é uma prova do seu grandioso e maravilhoso amor. Ele chama em você na grande. Vem cá, vamos conversar aqui.
Vamos conversar. Então ele chama a minha atenção, ele chama a tua atenção, ele repreende, ele te repreende. O açoite dele vem sobre a minha vida, ele permite o dia mal, ele permite a dor para que eu e você se humilhe, para que eu e você se aproxime dele, para que eu e você volte, caso saiu, volte para a presença dele e possa chegar no céu. Tem um povo para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aqui eu digo para você, nessa palavra que eu estou trazendo aqui, nessa simples palavra, não despreze as palavras de Jesus. Não despreze a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é um alimento espiritual. Observe, se o corpo humano não se alimentar da comida, da bebida, morre. Não tem isso. Se você não comer, se você não beber, luna, você vai para a glória, você vai para o céu, meu filho. Você vai ver o Senhor, você vai ver os anjos, amém? Vai ver Abraão, Isaac, Jacó. Se você não cuidar também do seu corpo, se nós não cuidarmos do nosso corpo, tchau. Então temos que fazer a nossa parte, que é cuidar também do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então tem coisa que é para eu e você fazer, tem coisa que é para Deus. E nós temos que cuidar também do nosso corpo. Sim ou não? Temos que cuidar também, irmão. A coisa é séria. A coisa é muito séria. Nós temos que cuidar também do nosso corpo. Sim ou não? Nós temos que cuidar. E a gente vê um povo aqui disposto a ouvir a palavra, os ensinamentos de Jesus. Um povo disposto a ouvir a palavra, um povo disposto a ouvir os ensinamentos de Jesus. E o texto vai mostrar Jesus, ele vindo do Monte das Oliveiras. A Bíblia vai revelar em Lucas capítulo 5, versículo 16, que Jesus ele se afastava e ele ia para o deserto, para as partes desertas, para buscar a Deus em oração. Olha, Jesus que é Deus, ele ia para as partes desertas para buscar a Deus em oração. Ele buscava o silêncio do deserto. Aqui Jesus, ele está no monte, um lugar deserto, não é? Um lugar grande. Ele está no monte e ele está fazendo o que? Ele está buscando a presença do Pai. Olhando para esse texto, você vê Jesus em uma vida totalmente voltada para Deus, para a obra de Deus, para a vontade de Deus. Você olha para o texto e vê Jesus em uma vida voltada para o reino de Deus. E hoje eu e você vê pessoas dando desculpas esfarrapadas para não fazer a obra do Senhor. Pessoas dando desculpas esfarrapadas para não trabalhar para Jesus. Olha Jesus aqui. Olha Jesus aqui. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo. Dá a entender que Jesus ele passou a madrugada no monte. Dá a entender que ele passa, eu quero conjecturar, ele passa aqui, né, vamos fazer uma conjectura, ele passa uma madrugada no monte. Eu já subi muito monte, é bom, é gostoso, lugar deserto, no meio ali do nada, é gostoso demais. Ali você pode gritar, ali você pode dar lugar valendo,
Não tem ninguém. Jesus, ele passa a madrugada no monte, e ele poderia dizer para seus discípulos: a gente já passou a madrugada no monte, já passei a madrugada no monte, agora eu vou dormir, eu vou descansar. Não, ele desce do monte e emenda para o templo. Ele passa uma madrugada no monte, desce do monte e vai para o templo, porque tem um povo lá esperando ele para ouvir a palavra. Tem um povo lá para ouvir a palavra, tem um povo sedento de Deus e da palavra. As ovelhas estavam sedentas de alimento. Jesus, ele vai alimentar as ovelhas, ele desce. Olha que coisa linda, irmã, a Bíblia. Ele desce, ele vai para o templo para ensinar as pessoas que ali estavam. Ele desce e vai para o templo ensinar as pessoas que estavam ali. Jesus, ele vivia uma vida dedicada para a obra de Deus. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas não se esqueça que Jesus é Deus, mas ele assumiu a forma humana. Jesus, ele se alegrava, ele sorria. Jesus, ele chorava, claro, né? Em João 11, Jesus chorou. Ele se alegrava, ele sorria, ele chorava. Ele sentia dor. Agora mais não, que ele tem corpo glorificado. Mas ele sentia dor, ele chorava, ele sentia tristeza, angústia. O que eu e você sente, Jesus ele sentia também, e sentiu até pior. E por qualquer coisa aí você quer parar, por qualquer coisa aí você quer desistir, por qualquer coisa aí você quer voltar atrás. Aleluia, Jesus. Por qualquer coisa aí você quer parar de fazer a obra. Por qualquer coisa. Estão se levantando, deixa se levantar. Estão me perseguindo, deixa perseguir, está na Bíblia. Crente, irmão, maduro, que tem maturidade com Deus. Crente que tem maturidade, ele não para por causa de perseguição, por causa de luta, de tribulação, de aflição, de dia mal. Ele não para, ele não fica pelo meio do caminho, porque ele fez negócio com Jesus para ir morar no céu. Então ele não para. Pelo contrário, ele abre a boca e diz: quanto mais está se levantando, mais eu vou continuar. Quanto mais estão me perseguindo, mais eu vou marchar. Quanto mais querem botar o pé para eu parar para dirigir, quanto mais querem puxar meu tapete, mais eu vou avançar e eu vou continuar fazendo a obra e o querer de Deus. Olha lá a passagem de Neemias. Sanbalate, Tobias, Gesem, tudo reunido, um grupinho para tentar parar Neemias, para tentar fazer a obra cessar, parar. Deus havia levantado Neemias para uma grande obra, e o grupinho estava tentando parar Neemias, derrubar a obra. Mas Neemias não tinha nada de besta. Neemias não tinha nada de besta, meu irmão. Sábio todo. E a Bíblia vai dizer que Neemias, o texto diz que o povo trabalhava atento. Era a espada na mão e a colher de pedreiro. A espada é a colher, se vier o pau canta, se levantar o pau vai cantar. Era trabalhando e a espada, porque se precisasse guerrear, entrar na guerra, eles entravam na guerra. Era um pau para toda a obra, a espada na mão para guerrear, e a colher de pedreiro para continuar edificando. Com palavra contrária, eles edificando a obra. Com palavra contrária, eles edificando a obra. Não tem, irmão, desculpa para quem quer fazer a obra. Não tem desculpa para quem quer verdadeiramente se envolver com as coisas de Deus. A verdade é que muitas vezes a pessoa está impossibilitada por algum motivo. Eu vou dizer aqui algumas exceções: saúde,
A pessoa quer fazer mais, mas ela não pode porque a saúde não deixa. A pessoa quer subir escadaria, mas a saúde não deixa. Como é que ela vai subir? Só se alguém carregar ela no braço. Ela quer subir a escadaria, mas a saúde não deixa. Ela quer viajar, mas a saúde não deixa. Ela quer ir para certos lugares, mas a saúde não deixa. Então Deus usa menino, mas não é menino. Deus olha e diz, conjecturando, está justificada, está justificado. Eu estou vendo que você não pode. Eu estou vendo que você está impossibilitado. Eu estou vendo que não dá. Então Deus, irmãos, Ele é sábio. Ele é a própria sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Glória, glória. Questão de saúde. E outras questões. Muitas vezes a irmã, ela serve a Deus, mas o marido não serve. Ela quer fazer a obra, mas o marido põe ali uma barreira. Ela quer fazer mais. Cada caso é um caso. A santa serva do Senhor quer fazer mais, mas tem um esposo que não é o quê? Cristão. Então o cara se opõe. Você não vai não. Ela tem que ser sábia, porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, verso 1, a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela levanta, ela ergue, ela não derruba não. A sábia levanta, a tola põe ao chão. E serve também para muito marmanjo, para nós aqui, não é? Para nós aqui varões, que muitas vezes nós também precisamos usar de sabedoria, que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deixe lugar ao diabo. O problema é que nós pregamos muito, mas não queremos tapar as brechas. Na igreja somos uma bênção. Eita, Deus me usou na palavra. Olha, eu estou assim, eu estou assado. Mas dentro de casa o evangelho não aparece. Na comunidade o evangelho não aparece. No trabalho o evangelho não aparece. O evangelho de Jesus, irmão, ele é transformador. Ele muda a vida do ser humano para melhor. O evangelho, ele não só pode aparecer dentro da igreja, não. Ele tem que aparecer em qualquer lugar que o cristão estiver. Em qualquer lugar o evangelho tem que aparecer. Alguém tem que olhar e dizer, aí é um homem de Deus. Perfeito ninguém é, perfeito só Jesus. Mas nós temos o nome de Jesus sobre nós. Levamos o nome de Jesus. Precisamos dar testemunho de fé, de fidelidade. Precisamos, irmão. Então, algumas exceções aqui. Pessoas que querem fazer, mas não podem. Por quê? Porque realmente algo as impede. Alguma coisa que aquela pessoa não pode trazer mais. Agora tem outras que não faz porque não quer. Tem outras que não fazem porque não querem. Não se envolvem mais porque não quer. Não dão mais lugar porque não quer. E Deus quer mais de nós, irmão, compromisso. Deus quer mais de nós responsabilidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que tem que falar. Nós precisamos ter cuidado, pastora, com algumas declarações que muitas vezes nós fazemos. Nós abrimos a nossa boca e liberamos palavras, fazemos colocações que muitas vezes é para reprimir alguém e nós não estamos enquadrados. Como é que eu posso dizer para alguém pregar o evangelho se eu não prego?
Como é que eu posso dizer para alguém, vai evangelizar, se eu não sabe evangelizar? Falar é muito fácil, bater nos outros é mole. Vai evangelizar, e eu em casa dormindo de tarde, só enchendo a pança e dormindo. Mas quando eu pego o microfone, vai evangelizar, vai fazer a obra. Irmão, para pregar nós temos que viver, porque pregar é fácil, agora viver é outra história. Então, antes de fazermos uma declaração, nós precisamos ter cuidado. Precisamos, irmão, ter muito cuidado com a declaração que a gente vai fazer. Porque de repente alguém está na obra, alguém faz a obra, alguém faz a vontade do Senhor, alguém prega o Evangelho, alguém anuncia a palavra de Deus, e está eu e você fazendo declaração errada, está eu e você falando abobrinha, está eu e você falando coisa que não é para falar, dando brecha. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Eu ouvi uma coisa aqui que é séria. Muitas igrejas por aí, essa igreja aqui, ela prega o Evangelho. Ela prega o Evangelho, vou dizer até demais. Ela prega o Evangelho e o Evangelho tem que ser pregado. Quando eu falo até demais, é porque nós batemos muito na tecla, pastor, da salvação, e a igreja tem que bater. Porque eu já falei, vou repetir de novo, não adianta alguém ir para a igreja e receber a cura de um câncer e ir para o inferno. Não adianta alguém ir para a igreja e receber uma libertação numa área e não ter Jesus para morar no céu e ir para o inferno. Você sabe do que eu estou falando. Não adianta não, irmão. Está na Bíblia. O Evangelho, como a gente sempre fala, a pastora fala, ele é completo. Mas o carro-chefe é a pregação da cruz, a mensagem da cruz. É anunciar para o mundo que Jesus veio morrer na cruz para salvar, para resgatar o perdido, para alcançar o pecador. A igreja tem que bater na tecla do arrebatamento da igreja. A igreja tem que bater na tecla. Aí eu vou dizer aqui na declaração que eu ouvi. Aqui é uma igreja que prega o Evangelho. Aqui é uma igreja que anuncia o Evangelho verdadeiro, prega a palavra verdadeira. E tem muita igreja por aí que não tem compromisso com o Evangelho verdadeiro. É só leva a vitória, leva o carro, leva a conta gorda, leva a chave da moto, leva papel assinado, leva isso, leva aquilo, mas ninguém ouve falar de Cristo, não tem mensagem cristocêntrica. Aí você não tem glória para dar, não é? Glória. Tenha paciência, vou terminar. A gente tem que ter cuidado, irmão, com declarações que a gente faz. A gente tem que ter muito cuidado. Porque onde nós passamos, nós falamos de Jesus. Onde nós passamos, nós pregamos o Evangelho. O Evangelho aqui, nós não pregamos o Evangelho só dentro da igreja, não. Pregamos o Evangelho onde Jesus mandar, pastora. O Evangelho aqui ele é pregado em todo lugar onde Deus nos leva. A gente está passando na rua, tem alguém, Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação na tua vida, Jesus quer mudar a tua história. Quem anda comigo sabe, irmão, onde eu passo é pregando o Evangelho. Quem disse para você que eu prego o Evangelho só dentro da igreja? Quem disse para você que eu falo de Jesus só dentro da igreja? Quem disse para você que quem está aqui prega o Evangelho só dentro da igreja? Nós pregamos o Evangelho aonde Jesus manda. Nós pregamos o Evangelho aonde Ele manda a igreja. E o Evangelho, torna a dizer, ele tem que ser pregado, é o carro-chefe. Tem que tocar na tecla que Jesus salva, que Jesus liberta. E isso incomoda o inferno. Isso incomoda o inferno. Porque quando você está pregando o Evangelho,
está falando que Jesus cura, está falando que Jesus liberta, está falando que Jesus morreu na cruz para salvar, para libertar, o inferno fica perturbado, o inferno se levanta, e pior é quando o crente dá lugar para o inimigo. Aí o apóstolo Paulo declara: não deixe lugar ao diabo. Então fica aqui na minha palavra, vamos ter cuidado com certa declaração que a gente vai, que você pode estar atingindo alguém com a sua declaração. Eu posso fazer uma oração errada e uma afirmação, sabe, que não é adequada para falar, e atingir alguém que tem compromisso com o Evangelho e prega o Evangelho, e certamente quem prega o Evangelho não vai gostar, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Vem para cá contar para mim. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quer dizer que no meu caso eu não tenho razão, no caso do outro tem razão. Não é? Porque quando aí você fala, aí você não tem razão. Mas pisa no pé dele para tu ver, pisa no pé dela para tu ver. É assim, não é? É a verdade, irmão. Então nós precisamos ter cuidado com declarações que a gente faz. Porque o Evangelho tem que ser pregado, pastor, dentro da igreja e fora da igreja, em todo lugar. Em todo lugar o Evangelho tem que ser pregado. Agora, para eu pregar, eu tenho que viver. Eu não posso estar com o dedinho apontando: prega aqui, prega só na igreja, não, prega lá fora também. Prega só na igreja, quem salva, ele vai salvar, ele salva a salvação. Prega lá fora também. Você está pregando lá fora? Você está pregando lá fora que Jesus salva? Você está saindo do acomodismo para pregar o Evangelho lá fora? Mas muitas vezes a nossa língua está solta para bater em quem está pregando, para bater em quem está fazendo a obra. É dura a palavra, né, irmão? Não é dura? Mas é verdade. E a gente tem que ter, irmão, cuidado. Porque essa igreja prega o Evangelho aqui e prega o Evangelho em qualquer lugar. Nós pregamos aqui e pregamos em qualquer lugar. Onde Jesus mandar, a gente está pregando o Evangelho. Abre a favor. Onde Jesus mandar, a gente está pregando o Evangelho. Amém, igreja? Está aqui. E muitas vezes a gente vê, desculpa, mas é a verdade. A gente vê pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, não tem compromisso com a palavra, não generalizando, não abre a boca para pregar o Evangelho, não quer se envolver com a obra, não quer fazer a vontade do Senhor, não quer se desprender do acomodismo, mas quer bater em quem faz. Aí não. Aí, meu filho, aí nem vem que não tem. Aí não. É aí que entra a prudência. A gente tem que ter prudência e ver o que a gente vai falar. Só para a gente ficar registrado. A segunda coisa aqui, para concluir, que a hora já foi embora, é que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. Interessante, só trouxeram a mulher, cadê o homem? Trouxeram a mulher, cadê o homem? Porque segundo a lei de Moisés, os dois têm que ser mortos, apedrejados. O cara deu no pé, não sei se ele para a barra do cara, ou se ele mesmo fugiu e apanharam a mulher. O que é fato é que eles trouxeram a mulher adúltera até a presença de Jesus, que estava escrevendo com o dedo no chão. Eles interrogaram Jesus, simplificando aqui, eles interrogaram Jesus: mestre, está na lei de Moisés, segundo a lei ela tem que ser morta apedrejada, mas tu o que é que dizes? E ele escrevia com o dedo no chão. O que é que tu dizes, mestre? O que é que tu tens a dizer? Aí diz a Bíblia que, como eles insistiram muito, aí eles querem uma resposta, eles querem uma palavra, eles querem ouvir. Porque quem fala quer ouvir. Se a pessoa está falando, a pessoa quer, no mínimo, ouvir. Está falando? Aí Jesus se endireitou, tomou uma postura, ficou de pé e disse: quem dentre vós está sem pecado, não peca, pode atirar a primeira pedra nessa mulher.
E a Bíblia diz que de novo a velho é novo, eles começaram a jogar pedra fora, porque houve um exame de consciência. A minha consciência e a tua consciência acusa, meu irmão. Quando eu e você está fazendo alguma coisa de errado, ou fez alguma coisa de errado, a minha consciência e a tua consciência é o nosso juiz. Você errou aqui, você pecou aqui, se conserta, peça perdão, repare o seu erro, repare o seu altar, veja como está a sua vida. A nossa consciência nos acusa. A nossa consciência, pastor, nos acusa. E houve aqui um exame, e a Bíblia vai dizer que eles jogaram as pedras e foram o quê? E foram embora, ficando só Jesus e a mulher. E Jesus se aproximou, quem sabe ali a mulher tinha, né? O texto não diz, se bateram nela, se empurraram, provavelmente vinham rebocando a coitada. Adúltera, passa, adúltera, ai, sem vergonha, tá pecadora, porque para condenar tem muitos, para condenar tá cheio, meu irmão, para dar a mão é pouco, para dizer assim, dá a mão aqui, meu irmão, para dizer assim, ó, Deus é na tua vida, meu irmão, que Deus continue te usando, que Deus te abençoe, eu me alegro com você, eu me alegro com a tua vida, eu louvo a Deus pela tua vida, é bom. É difícil agora, né, irmão? Vai mastigando aí dando glória. Para se alegrar comigo, com você é pouco. Para se alegrar, para dizer, ó, Deus é contigo, vai nessa tua pouca força. Irmão, quem não ajuda não atrapalha. Quem não ajuda não. Se eu não ajudo, eu vou ficar na minha. Desculpa, mas a palavra é essa aqui. Se eu não vou ajudar o presbítero, eu também não vou o quê? Eu vou atrapalhar. Eu não vou me colocar na frente. Se eu não vou ajudar, se eu não vou pegar na mão e ajudar, eu não vou atrapalhar. Porque tem muitas pessoas, não estou falando de modo geral. Tenha calma, estou falando de modo geral. A palavra aqui é de modo geral, meu filho. Não é? É de modo geral. Aí antes de pregar para você, eu estou pregando primeiro para mim. Quem está nos acompanhando, a palavra, ela é para todos nós. Porque o que eu estou falando é um fato, é uma verdade. Muitas pessoas querem ser ajudadas, mas não querem ajudar. Querem receber ajuda, mas não querem ajudar. Querem ter uma mão estendida, mas não querem estender a mão para ninguém. Se depender de mim, morre. Aí você vai dizer que não tem? Se ele acha que pode contar comigo para isso, ele tira o cavalo dele da chuva. Se ela acha que pode contar comigo para ajudar ela, ela tira o cavalo da chuva. Se depender de mim, vai morrer. Se depender de mim, vai morrer. Tem ou não tem? Tem. E tem outras. Irmão, escuta, eu vou dizer para você. O que eu estou falando aqui é sua confirmação. Porque o servo do Senhor, nosso irmão Edgar, passou aqui e Deus usou a boca dele. Que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Saiu da boca dele aqui, irmão. Quem estava ligado no céu ouviu. Deus usou a boca dele aqui em palavras. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Nós temos que ter cuidado. Começou na boca dele. Depois Deus usou a boca do presbítero, confirmando. Eu digo, meu Deus, é só confirmação da palavra. Só confirmação da palavra. Somente confirmação da parte de Deus. Aí Deus usou a boca do presbítero para confirmar, meu irmão Edgar. Quem não ajuda, porque tem gente que não quer ajudar, mas quer atrapalhar. Isso aqui eu estou falando de modo geral. Então, irmão, nós temos que ser bênção para a vida do outro e não uma pedra de tropeço. Com todo respeito, tem que falar. Porque muitas vezes tem pessoas que estão mais como uma pedra de tropeço que uma bênção. Está mais como uma pedra de tropeço que uma bênção. Não tem uma palavra de ânimo,
não ajuda o irmão quando ele está precisando, não ajuda a irmã, não estende a mão, só tem palavra contrária, estou falando de modo geral, só tem palavra contrária, fez 99 e não fez 100, você não presta. Glória a Deus. Fez 99, não fez 100, toma lapada aí no lombo. Fez 99, não fez 100, segura. A coisa é séria, irmão. Olha aqui, ó, Jesus, ele se posicionou. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus, esses homens, eles queriam era condená-la, matá-la. Está aqui no texto. Eles tinham duas finalidades aqui, era ver a morte daquela mulher, queriam que ela fosse morta, apedrejada, e queriam pegar Jesus em alguma contradição, diz o texto. Só que Jesus é Deus, irmão. Jesus não é o homem pecador, Jesus é Deus, homem perfeito, o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Rasgaram a boca muito bem rasgada, e tem muita gente que vai rasgar a boca ao meu respeito, ao teu respeito. Tem muitas pessoas que vão rasgar a boca, Deus não é na vida dele não, Deus não é na vida dela não, Deus não é com ele não, Deus não é com ela, não vai saber que Deus é na minha vida e que Deus é na tua vida. A palavra diz: quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Quanto mais alguém quer nos prejudicar e nos derrotar, nos derrubar, o Senhor, Ele vai nos levantando, Ele vai nos edificando, nos ajudando, para que você possa chegar à vitória. O intuito deles era matar aquela mulher, eles queriam matar ela. Jesus, Ele queria salvar e salvou. Eles queriam matar, mas Jesus entrou com salvação na vida dela. Jesus salvou ela da morte física e da morte eterna. Porque o texto é claro, ela recebeu salvação. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ela ali humilhada. Cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Ele disse: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Ele deu àquela mulher uma vida nova. Aquela mulher em Jesus passou a ter uma nova vida. E é isso que Jesus ele faz. Ele dá ao perdido pecador uma nova vida. E vida nova só tem em Jesus e ninguém mais. João capítulo 3, versículo 17. Jesus declarou: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar ninguém. Enquanto aqueles homens estavam condenando aquela mulher, estavam ali prontos para matá-la, Jesus ele entrou com salvação na vida dela em todos os sentidos. E eu quero profetizar pelo poder da palavra que vai haver libertação, vai haver salvação. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Jesus vai entrar com salvação na tua casa, Jesus vai entrar com salvação na tua família, Jesus vai entrar com salvação na tua vizinhança. Jesus é o Salvador do mundo, Ele vai entrar com salvação e com libertação, porque operando Deus, quem impedirá? Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa, creia. Então Deus está dizendo para você que está nos vendo pelas redes sociais, que está aqui, que está nos ouvindo: creia em Deus, creia na pessoa de Jesus Cristo, creia na palavra, porque quem prometeu é fiel. Ele vai entrar com libertação e com salvação. Ele arranca das drogas, Ele arranca da criminalidade,
ele arranca da prostituição, ele arranca. O Evangelho de Jesus, ele é transformador. Jesus, ele não só está interessado em curar alguém ou dar uma libertação em alguma área, ele está preocupado em salvar. Ele quer alcançar aquela pessoa para salvar a sua vida. A obra é completa. Ele cura, ele liberta, ele salva. As igrejas vão estar entupidas por aí de pessoas atrás de cura, atrás de uma libertação em alguma área da sua vida. Libertação de uma mulher, libertação de um homem, libertação de demônio, sabe, libertação de obra de macumbaria e bruxaria, buscando só a vitória, buscando só as bênçãos, mas não quer buscar em primeiro lugar o dono da bênção e a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as vitórias, que é a salvação. Não tem vitória maior. Essa é a vitória maior, a salvação. Glória a Deus. Vou repetir: alguém pode ser curado e ir para o inferno. Alguém pode receber a libertação em alguma área e depois para o inferno. Porque se não receber Jesus, se não confessar Jesus e viver uma vida voltada para Jesus, não chega lá. Pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa. O segredo para chegar no céu, quem é? É Jesus. E uma vida voltada para Ele e para a sua palavra. O segredo para chegar no céu é Jesus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho que leva o homem ao céu, ele é o único que pode perdoar os pecados e salvar. Ele é o único. Ele continua curando, ele continua libertando e operando a obra mais importante, que é a salvação na vida do perdido pecador. Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus vai declarar: eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Ele veio para os doentes materialmente falando e para os doentes espiritualmente falando. Ele continua operando, ele continua, aleluia, curando, libertando, salvando o perdido pecador. Ele é o mesmo. Glória. E em Jesus você tem a maior de todas as vitórias, a salvação da tua alma. Porque Mateus capítulo 16, versículo 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Eu concluo, irmão, deixando aqui essa palavra para a nossa meditação, a meditação de quem está nos acompanhando pelas redes sociais. As igrejas estão abarrotadas de pessoas buscando bênçãos materiais. Eu tenho um texto da Bíblia que mostra o povo buscando Jesus pelo pão que ele multiplicava, e não buscando ele pela salvação, mas pelas bênçãos materiais, temporais, passageiras. Ele quer que você busque em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar a tua salvação, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus operou um milagre, irmão. Ele deu uma vida nova àquela mulher. Vá e não peque mais. Aquela mulher, eu creio, ficou maravilhada. Ela foi alcançada pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 1 e o versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, não é? De todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho de Jesus, ele é poder para salvar, poder para curar, para libertar, e acima de tudo a salvação. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.